Nos últimos anos, uma sensação estranha começou a aparecer no cotidiano. Uma espécie de peso invisível que ninguém nomeia, mas que todo mundo sente. As pessoas estão mais tensas, mais cansadas, mais confusas. E ainda assim, tudo parece continuar girando como se estivesse tudo normal. Mas não está. Algo no mundo mudou de um jeito silencioso, quase imperceptível. Mudou no comportamento, mudou no que vira notícia, mudou na estética que se repete em todos os lugares, mudou na forma como as pessoas discutem, consomem e reagem. E quando você observa com calma, percebe que há um fio conectando tudo isso, um padrão sutil, porém constante, uma força que parece trabalhar para nos manter distraídos, divididos e emocionalmente drenados. É aí que surge a pergunta que quase ninguém faz: por que tudo está ficando tão estranho? E à medida que olhamos mais de perto, começamos a perceber que não se trata apenas de tendências passageiras, não se trata apenas de moda, nem de comportamento, nem de escândalos isolados. Quando você junta todos os elementos, a estética cinza, a avalanche de polêmicas, a polaridade crescente, a troca da autenticidade pela aparência, percebe que há algo maior acontecendo. E é nesse ponto que a frase se revela com mais força. Será mesmo que tudo isso é coincidência? Ou será que alguém ganha quando a sua vibração cai? Hoje, vamos falar exatamente sobre isso. Sobre o que tiraram de você sem que você percebesse. Sobre como recuperá-lo. E sobre a clareza que sempre foi sua, mas ficou soterrada debaixo de tanta confusão. Nos últimos anos, o mundo começou a mudar de um jeito tão suave que a maioria das pessoas simplesmente não percebeu. Não houve anúncio, não houve ruptura, não houve alerta. Foi como uma névoa que se instala devagar, até que um dia você percebe que a paisagem não tem mais o mesmo brilho. Primeiro, foram as tendências visuais. As cores vibrantes começaram a desaparecer. Os ambientes ficaram cada vez mais neutros. As vitrines passaram a repetir a mesma estética acinzentada em todos os lugares. O que antes era diverso, espontâneo, cheio de vida, começou a se tornar padronizado, uniforme, silencioso. E talvez isso pareça apenas uma escolha estética. Talvez pareça apenas a moda da vez. Mas essa mudança não aconteceu só no que vemos. Aconteceu também na forma como sentimos. Quando o mundo ao nosso redor perde cor, algo dentro de nós perde intensidade também. A visão impacta a emoção. O ambiente impacta a vibração. O externo conversa com o interno. E aos poucos, a energia das pessoas começou a se tornar mais baixa, mais dispersa, mais apagada. É assim que a névoa funciona. Não chega de um dia para o outro. Ela se espalha aos poucos, tira primeiro um pouco da cor, depois um pouco da vitalidade, depois um pouco da clareza, até que você se acostuma a viver em um cenário sem vida e acha que isso é normal. Mas não é. Quando o olhar não encontra estímulo, o corpo reduz naturalmente o estado de presença, a criatividade diminui, a intuição enfraquece, a energia fica mais densa e a pessoa começa a operar no automático, sem perceber, sem questionar, sem vibrar. A névoa silenciosa tem um efeito simples e poderoso. Desconecta você da sua própria força. E esse é apenas o primeiro movimento de algo muito maior. Porque quando o mundo ao redor se torna cinza, a confiança diminui, a alegria se torna mais rara e a mente se torna mais fraca e vulnerável ao que vier depois. Depois da névoa silenciosa, veio a tempestade barulhenta. E essa, diferente da primeira, não tenta ser discreta. Ela chega todos os dias, em todos os lugares, com um único objetivo: capturar a sua atenção. Nunca se falou tanto sobre escândalos, conflitos, disputas, intrigas, crises.
E o mais curioso é que, não importa o assunto, tudo parece sempre urgentíssimo, decisivo, dramático. É como se o mundo tivesse entrado em um estado de tensão permanente. Há, cada semana, uma nova polêmica. A cada dia, uma nova discussão. A cada hora, uma nova briga viral. E isso produz um efeito psicológico poderoso, a exaustão emocional. O cérebro humano não foi feito para viver em alerta constante. Quando estamos expostos a estímulos intensos o tempo todo, a energia começa a cair, o foco se fragiliza, a paciência diminui e a sensação interna é de cansaço profundo. E é exatamente nesse estado que ficamos mais vulneráveis. Porque quando a emoção está sobrecarregada, o discernimento diminui. A capacidade de refletir diminui, o senso crítico diminui, e aquilo que, em um momento de clareza, você enxergaria como exagero ou manipulação, passa despercebido. É assim que o ciclo se mantém. O escândalo atrai, a emoção se exaure, a vibração cai. E quando a vibração cai, você se desconecta um pouco mais de si mesmo, um pouco mais da sua intuição, um pouco mais da sua força natural. E tudo isso acontece sem que você note, sem que você perceba como cada gota de tensão diária está drenando a sua energia aos poucos. Como pequenas doses de caos vão se infiltrando dentro de você até modificar a forma como você pensa, sente e reage. É por isso que tanta gente vive com a sensação de estar cansada sem motivo. A verdade é que existe um motivo e ele está bem diante dos nossos olhos. Quando você observa com calma, percebe que quase nada disso muda sua vida de verdade. E mesmo assim, você sente como se estivesse sempre atrasada, sempre devendo, sempre correndo atrás de algo, sempre tentando acompanhar um fluxo que, no fundo, não é seu. Isso não acontece por acaso. Hoje, vivemos dentro de uma arquitetura de distrações, um sistema de estímulos incessantes, um ambiente construído para roubar seu foco e fragmentar sua energia. E o mais curioso é que ninguém precisa te manipular diretamente. Basta criar um mundo onde você está sempre ocupada, porém nunca completa, sempre conectada, porém nunca presente, sempre informada, porém nunca consciente. Isso gera um tipo de cansaço silencioso, um desgaste que não é físico, mas energético, uma sensação de viver em um nevoeiro, como se sua intuição estivesse mais distante, suas decisões mais fracas, seus pensamentos menos profundos. E quando estamos assim, é muito mais fácil aceitar qualquer direção externa. Muito mais fácil acreditar no que é repetido, muito mais fácil seguir o fluxo, mesmo que o fluxo esteja te levando para longe de si mesma. Mas aqui está a parte mais importante: esse estado não é natural. O ser humano não nasceu para viver disperso, nasceu para viver desperto, presente, intuitivo, criativo, conectado ao próprio eixo. E quando você recupera seu foco, algo extraordinário acontece. Sua vibração sobe, sua clareza volta. E junto com ela, a capacidade de enxergar além do óbvio. É por isso que a distração se tornou a estratégia mais comum do nosso tempo. Porque uma mente clara é livre e uma alma desperta não se manipula. Existe um detalhe curioso acontecendo ao nosso redor. A estética do mundo mudou, e mudou rápido demais. Cores vibrantes deram lugar aos tons cinzentos. O espontâneo foi substituído pelo curado. O natural perdeu espaço para o artificialmente perfeito. E isso não seria um problema se não houvesse um efeito sutil por trás. Quando tudo se torna padrão, trend, estética do momento, algo maior acontece. As pessoas começam a duvidar da própria autenticidade. E quando você duvida de quem é, alguém mais facilmente te diz quem deveria ser. Essa é a engenharia invisível. Quando você consome um conteúdo atrás do outro,
quando vê as mesmas poses, as mesmas roupas, os mesmos filtros, as mesmas opiniões se repetindo. Sua mente começa a substituir autopercepção por comparação. E comparação constante desgasta, diminui a vibração, lança a pessoa para um estado de insatisfação permanente. É como se o mundo dissesse o tempo inteiro: você só é suficiente se for igual ao que está sendo aprovado hoje. E o problema disso é simples: quando tudo vira aprovação externa, nada sobra para a sua verdade interna. Mas existe uma boa notícia. Autenticidade não é uma estética, é uma frequência. E frequências não morrem. Quando você volta a se olhar sem filtros, quando percebe que sua energia tem uma assinatura única, quando entende que sua beleza está no que vibra e não no que imita, algo começa a despertar. Você recupera seus contornos internos, sua percepção clareia, seu brilho retorna. E curiosamente, quando a vibração sobe, o mundo volta a ganhar cor. Não porque as cores mudaram, mas porque você voltou a enxergá-las. Esse é o ponto que pouca gente percebe. Não é só o ambiente que influencia você, você influencia o ambiente também. Quando alguém recupera sua autenticidade, mesmo silenciosamente, cria um impacto ao redor. As pessoas sentem, a energia muda, a vibração se eleva, e esse movimento, ainda que individual, é o que realmente transforma. Outro fenômeno muito presente hoje é a polaridade. Tudo parece dividido, tudo parece urgente, tudo parece uma batalha constante entre um lado e outro. E essa divisão não é ingênua. Quando a mente se ocupa demais em escolher quem está certo e quem está errado, ela deixa de perceber algo essencial. Nem sempre a questão verdadeira está entre os lados. Às vezes, está acima deles. A polaridade cria um tipo de ruído interno. Porque, quando você entra nesse jogo, sua energia se fragmenta. Você deixa de observar com profundidade e passa a reagir, em vez de compreender. E é justamente na reação que se perde a soberania vibracional. A lógica é simples. Quanto mais você reage, menos você percebe. Quanto mais você se irrita, menos você intui. Quanto mais se envolve em conflitos que não são seus, mais distante fica de si mesma. Esse ciclo desgasta, cansa, rouba clareza. É por isso que tantas pessoas relatam uma sensação de exaustão constante, mesmo sem terem feito nada extraordinário. É uma fadiga emocional alimentada por estímulos que não elevam, só agitam. Mas existe um caminho diferente, um caminho que não passa por escolher lados, mas por escolher consciência. Quando você observa sem se envolver, quando escuta sem absorver, quando entende que nem toda batalha merece seu campo energético, você cria algo raro, um espaço interno onde a lucidez cresce. E nesse espaço, você percebe que a polaridade não é um destino, é um mecanismo que favorece o ruído e enfraquece o discernimento. Por isso, ao invés de entrar no jogo, você pode fazer algo muito mais poderoso: respirar, se recolher, silenciar por alguns instantes e permitir que sua própria energia mostre o que está além da superfície. Porque a verdade não grita, ela se revela. E quando se revela, tudo que parecia complicado se simplifica. Tudo que parecia confuso se organiza. E aquilo que realmente importa, aquilo que move sua alma, volta a se tornar visível. A polaridade distrai, mas o silêncio desperto ilumina. Existe um tipo de cansaço que não nasce do corpo, mas da alma. E muitas pessoas hoje estão sentindo exatamente isso. Uma exaustão silenciosa, uma sensação de estar sempre quase demais, um vazio que não dói, mas pesa. Esse desgaste não surge do nada. Ele é alimentado pelo excesso de estímulos, de expectativas, de comparações, de responsabilidades invisíveis. E,
Acima de tudo, pelo afastamento do nosso próprio centro. Quando estamos desconectados de nós mesmos, qualquer pequena turbulência vira tempestade, qualquer ruído vira distração, qualquer vibração externa interfere mais do que deveria, e gradualmente a pessoa perde aquilo que a mantém firme, seu eixo. Sem esse eixo interno, tudo parece mais difícil. Tomar decisões, manter a energia estável, encontrar direção, sentir propósito. É como caminhar num mundo cheio de luzes, mas com a própria lanterna apagada. O curioso é que ninguém nos ensina a reconhecer quando isso está acontecendo. A queda da vibração não acontece de uma vez. Ela vai acontecendo em pequenos cortes. Dias em que você acorda sem brilho, momentos em que você perde a vontade de criar, instantes em que você sabe que pode, mas não sente que consegue. Mas aqui está a verdade que quase ninguém diz. Sua clareza não desapareceu. Ela só foi abafada. E não importa quanto tempo você ficou distante de si. Um único gesto consciente pode começar a reacender tudo. Buscar silêncio, buscar presença, buscar de volta aquilo que é seu por natureza, sua luz central. Essa luz nunca foi perdida. Ela apenas foi escondida pelo excesso de ruído do mundo moderno. E é nesse ponto que a jornada muda. A alma nunca pede barulho, ela pede espaço. Espaço para respirar, para sentir, para reorganizar o que ficou disperso, para lembrar quem você é antes de todas as pressões, tendências e expectativas. E, quando você oferece esse espaço a si mesma, a vibração se levanta, a intuição retorna, o propósito reaparece e a vida volta a ter sentido, não porque algo externo mudou, mas porque você voltou a se enxergar. A clareza não é um privilégio, é um estado que se conquista preservando sua energia e escolhendo onde colocar sua atenção. E quando essa clareza desperta, nada a apaga. Depois de entender os ruídos, as polaridades e as distrações, surge a pergunta essencial: como recuperar a vibração que o mundo tenta baixar? A resposta começa com uma verdade simples: ninguém recupera clareza vivendo no modo automático. Clareza é resultado de presença, e presença é resultado de escolha. Existem 3 movimentos fundamentais que restauram a vibração, e nenhum deles depende de crenças, doutrinas ou sistemas externos. São movimentos internos, naturais e acessíveis a qualquer pessoa. O primeiro é o recolhimento consciente. Não é se isolar do mundo. É criar, mesmo que por minutos, um espaço onde a sua energia possa respirar, onde o barulho externo não dita o ritmo e onde a sua intuição tem permissão para falar de novo. O segundo é o alinhamento emocional. Quando você percebe o que sente, sem negar, sem julgar, sem empurrar para o fundo, a sua vibração sobe automaticamente, porque o corpo cansa da repressão, mas nunca cansa da verdade. Reconhecer suas emoções não é fraqueza, é manutenção energética. E o terceiro movimento é a escolha do que te nutre. O mundo moderno é inundado de estímulos, mas poucos alimentam a alma. Quando você decide onde colocar sua atenção, mesmo que seja em algo simples, você retira o poder dos ruídos e devolve o poder a si mesma. Esses movimentos, somados, criam um efeito silencioso, mas profundo. A vibração se reorganiza, a mente clareia, a intuição reacende, o corpo relaxa e a alma finalmente se expande. É nesse estado que você volta a sentir a vida com mais cor, mais sentido, mais direção, porque sua energia volta a ocupar o lugar que é dela. O mais bonito é que isso não exige mudanças radicais. Um pequeno gesto, repetido com consistência, produz transformação. Uma respiração mais profunda, um silêncio de 30 segundos, um raio de gratidão sincera,
uma pausa antes de reagir, uma decisão tomada com consciência. É assim que a lucidez retorna, é assim que a vibração sobe, é assim que a alma se fortalece em meio ao caos do mundo moderno. Não é mágica, é presença. E presença é o que desperta tudo aquilo que você achou que tinha perdido. Existe algo que poucas pessoas percebem. Quando a sua vibração muda, o mundo ao redor muda também. Não porque o mundo se transforma de repente, mas porque a maneira como você o enxerga e como você vibra dentro dele muda completamente. Quando sua energia está baixa, tudo parece pesado, tudo cansa, tudo irrita, tudo parece maior do que é. Mas, quando sua frequência se eleva, você começa a notar detalhes que antes passavam, sentem a presença delas. Não porque fazem barulho, mas porque carregam uma energia coerente, estável, autêntica. Essa energia não nasce de perfeição, nasce de alinhamento. Alinhamento com aquilo que você pensa, com aquilo que sente, com aquilo que faz, com aquilo que permite e com aquilo que escolhe nutrir dentro de si. Quando você se alinha, algo quase mágico acontece. O mundo deixa de ser um campo de batalha e passa a ser um campo de criação. As situações deixam de ser ameaças e se tornam escolhas. E na medida em que você assume esse estado, pessoas ao seu redor começam a sentir. Porque vibração é contagiosa. A elevação de uma pessoa abre espaço para que outras também se elevem. É assim que mudanças reais acontecem. De dentro para fora, de um para muitos, de um gesto sincero para uma onda inteira. Quando a vibração sobe, nada permanece igual. E não porque o mundo mudou, mas porque você voltou a ocupar o seu lugar interno. Aquele lugar onde clareza, força e propósito se encontram. Depois de tudo isso, existe uma verdade que não pode ser ignorada. Ninguém vai devolver sua clareza por você. Ninguém vai elevar sua vibração por você. Ninguém vai resgatar sua autenticidade por você. Isso é seu, sempre foi e sempre será. Mas para recuperar o que é seu, você não precisa mudar o mundo. Você só precisa mudar a si mesma, um pouco a cada dia. O mundo lá fora pode tentar tirar cores, dispersar atenção, criar ruídos, inflar escândalos e desviar o foco. Mas ele não tem poder algum sobre uma mente desperta e sobre uma alma alinhada com sua própria verdade. Se você sentiu algo neste vídeo, um chamado, uma lembrança, uma clareza, mesmo que pequena, isso já é o começo, porque despertar não é um evento, é um movimento interno, e esse movimento começa exatamente aqui. Então, eu te convido. Cuide da sua vibração como quem cuida de um templo. Proteja o seu eixo como quem protege um fogo sagrado. E escolha todos os dias aquilo que nutre sua consciência. Se este vídeo te trouxe reflexão, se trouxe luz, se trouxe aquele clique que faltava, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Não por algoritmo, mas porque quando uma consciência desperta, ela abre caminho para que muitas outras despertem também. E lembre-se, o mundo pode até ficar cinza por um tempo, mas você não precisa ficar. Sua luz não depende das tendências. Sua vibração não depende do momento. Sua consciência não depende do que acontece lá fora. Ela é sua e ninguém pode tirar. Até o próximo vídeo. E que sua energia volte a ver e a ser tudo aquilo que sempre foi, clara, forte e infinitamente luminosa.